Executivos Holding apresenta Executivos Cast. Olá a todos, seja muito bem-vindo ao Executivos Cast, um projeto desenvolvido pela Executivos Holding, e hoje estamos aqui com um tema que não vai ser para ensinar, será um tema para provocar. E hoje estou aqui com dois nomes que vivem isso na prática. Paloma Cardoso, advogada, gestora do escritório Cardoso e Advogados, especialista em direito previdenciário e estratégia jurídica. E o José Alves, que é empresário, economista, escritor, discente de direito, especialista em compliance bancário e atuação direta na estruturação financeira e recuperação de crédito. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigado, Mavi. Prazer estar aqui com você nesse início de projeto. Muito feliz aqui ao lado da doutora Paloma, um nome de peso, uma pessoa assim com um referencial enorme, não só como profissional, mas como visão de pessoa, né? É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em poder contribuir com quem assistirá esse podcast no que se refere ao planejamento previdenciário. Nós que estamos à frente do projeto do Protege 360 temos como parceiro a Executivo Holding, né? E é um prazer, uma felicidade enorme estar aqui em poder contribuir, crescer e contribuir todos nós juntos. E esse episódio vai nos ensinar muito, né? E antes de falar de técnica, eu quero começar na raiz. Porque não existe um crescimento sem a consciência do empresário, correto? Sim. Doutora Paloma, em que momento o empresário percebe que construiu um negócio, mas não conseguiu construir a segurança? Olha, todos os dias eu me deparo com isso no escritório, quando eu vou fazer atendimento. Muitos empresários, ele tem alta renda, sabe, doutor José? Alta renda quando estão na ativa, quando estão trabalhando. Mas quando ocorre de ficar distante da empresa por 30, 60 dias, entende o impacto do faturamento. E o que é que acontece? Planejamento previdenciário é segurança futura. Porque muitas das vezes o empresário fatura alto. O empresário, ele fatura alto, mas quando ele vai se aposentar, ele se aposenta como se fosse um colaborador da empresa dele. Isso é irônico, né? É muito irônico, porque paga muitas vezes sobre o mínimo ou não tem uma previdência complementar. Acaba, na melhor idade, ficando com uma renda menor ainda, né? Detalhe é que nem ele sabe o que ele está cavando para ele, né? Que ele acha que vai fazer uma contribuição pequena e acha que isso é vantagem. Na verdade, nós estamos falando sobre isso. Eu tenho até posso abrir uma frase, né? Que é uma frase que a gente ouviu muito quando a gente inicia com a empresa. O olho do dono é que engorda o gado. Sim. O olho do dono é que engorda o gado. Aí eu abro aqui um pouco mais, batendo na pauta atual. O olho do dono é necessário, mas vigiar demais pode sufocar a sua gestão. É porque muitas das vezes a empresa, ela precisa do gestor, do empresário, mas ela não pode depender, né? Então, empresário desprotegido é aquele que não pensa no futuro. Tem que pensar no futuro, nos seus filhos. Um planejamento previdenciário assertivo, muitas das vezes, acontece, Mavi, clientes chegarem no escritório, filho querendo dar entrada na pensão por morte que o pai veio a óbito, e muitas das vezes o empresário nem pagar INSS pagava. Que loucura. E aí muda-se o padrão de vida. E cadê o legado? Eu já atendi clientes com um patrimônio alto, mas que não deixou o legado da pensão por morte. É muito básico. É muito básico você não deixar uma pensão por morte, não ter uma aposentadoria que te atenda na melhor idade, não ter direito. Dignidade. E se você ficar doente? Como é que vai ser? Você não solicita um auxílio-doença, uma aposentadoria por incapacidade permanente, ou pagar uma previdência privada para que você tenha uma renda compatível com a tua realidade. Porque se o empresário passa 30 e 60 dias longe da empresa, como é que fica? Vai falir? Tem uma frase, doutora, de Jonathan Neyman, que ele é um humorista, mas ele trabalha exatamente de forma cômica com o empreendedorismo, que ele fala o seguinte: se a sua presença
na sua empresa for vital, há algo de errado. Né? A essência do empresário, ela tem que ser visível, como você acabou de falar. Os empresários estão chegando, está chegando um momento e é muito bela essa tua missão, porque nós não estamos falando aqui de negócio, nós estamos falando de legado, nós estamos falando de construção, nós estamos falando de posteridade. É o planejamento sucessório que você está levando. Olha só, grandes grupos, Grupo Silvio Santos, citei aqui. Você olha para o SBT, você percebe a essência do Silvio Santos. Porém, o funcionamento da empresa não faz falta, ele não sente a falta dele, porque ele vem planejando. É aí que a gente se pega agora. São poucos os empresários que têm esse acordar, esse despertar. E a sua missão, que é o projeto 360, Protege 360, é muito amplo, porque você não leva só um portfólio de negócio. Você leva uma reestruturação para o empresário que pensa, que todo mundo que abre uma empresa, gente, a gente é empresário. Quando a gente abre uma empresa, é igual quem está criando um filho. A gente quer deixar algo, a gente tem uma missão, a gente tem um sonho. Mas muitos abrem sua empresa e não tem esse cuidado, porque ele não conhece o que ele tem em mãos. Na verdade, ele tem a missão na parte emotiva, mas não traz a missão para o racional e para a sua gestão. É muito triste ver os dados, que você pega o seguinte, as empresas que são familiares, você pega um dado que é altíssimo. 90% delas, doutora, em 3 anos, quebram, se dissolvem. Aí você vai olhar, porque você acabou de falar uma coisa interessante. Tem faturamento, tem giro, tem mercado, tem venda, tem nome, tem uma marca boa, mas não tem planejamento. E muitas das vezes, doutor José, nesse caso, o empresário, ele precisa ter uma estratégia de retenção de talento, né? Pagar o INSS é básico. O funcionário ele tem que pagar a folha, inclusive se tiver atrasada pode parcelar, porque aí vem o doutor José com essa questão da dívida previdenciária do empresário. Sim. É possível fazer um parcelamento, nem tudo está perdido, tem uma solução, mas olha só, pagar o INSS é obrigação, tudo bem, vem aí a questão trabalhista, CLT, mas já parou para pensar, empresário, começar a pagar a previdência privada para reter esse talento? Quando você tem uma boa líder, uma boa gerente, uma boa supervisora, você pode oferecer aí o planejamento previdenciário a título de complementação de renda, porque é muito comum muitas empresas pagar o INSS sobre o mínimo por colaborador, por conta de tributária, por questões tributárias, né? Quer se pagar menos. Mas a gente pode complementar isso com a previdência privada. Uhum. E outra, vai lá para deduzir o imposto de renda. Olha só, eu não sabia. Vai deduzir o imposto de renda com a previdência privada, você retém um talento, porque ele vai ficar, o teu colaborador, ele vai ter na mente, ele, além do INSS, ele ainda vai receber na melhor idade o que? A aposentadoria da previdência complementar, da previdência privada. Entende? Muda-se a questão das posições, né? De você ter como empresário, você ser chefe, você ter funcionário e você ter colaborador, aliados. Eu estava falando sobre isso, aliados e parceiros. Então é muito bom, porque você começa a entender que o primeiro mercado do empresário não é o mercado externo, é o teu mercado interno. O que é o mercado interno, doutora? Exatamente a tua empresa. Como é que está o teu quadro de funcionários? São funcionários, empregados, ou eles têm consigo a tua missão, eles estão com você como aliado, eles estão alicerçados ali com a empresa pensando na posteridade. Então, o que você faz para envolver o teu colaborador? Levando em consideração que nós estamos num tempo mais difícil ainda. Ainda ontem eu fiz um seletivo na minha empresa, né, que a pessoa que estava querendo participar do quadro de colaboradores foi aceita, fizemos o seletivo, mas não compareceu hoje. Ela mandou uma mensagem, olha, eu queria me informar que não é para mim, né? E o que é que está acontecendo hoje com o sistema? As pessoas, elas não estão querendo mais trabalhar. O empresário, ele sofre com isso, quando ele vai fazer um seletivo de um colaborador. Sabe por quê? Porque tem método também para isso. Graças a Deus. Porque no dia da entrevista eu já disse o jogo, ó, o que você vai fazer é isso, seu RCC, as responsabilidades-chave do seu cargo, é o quê? Vendas, né? Ela não, aí olhou, não deu, foi livramento, vou partir para outra, né? Foi livramento, vamos partir para outra. Para se contratar, demora. A gente demora para contratar. Tem que ser pausado, tem que ser pensado. E tá tudo bem. Agora,
a demissão ela tem que acontecer de maneira rápida. Como é que está a cultura dessa empresa, muitas das vezes? Né? Então, você tem que estar no meio que tem o teu mesmo propósito, como eu acabei de falar. Então, não adianta você ter várias pessoas com você se elas não estão envolvidas com o teu mesmo propósito. Exatamente. Então, E que eu acho mais triste, doutor José, sabe? O que eu acho mais triste é essa questão do empresário que não contribuía para a Previdência Social, que Deus me livre, vem a óbito e deixa... porque o importante não é como você começa a sua vida e quando termina. Você fica conhecido como você termina, não como você começa. Então, o empresário ele precisa despertar a consciência dele da importância de um planejamento previdenciário, um planejamento financeiro, um planejamento de crédito a título de alavancagem, porque quanto melhor o empresário tiver, melhor o colaborador vai estar, sim, melhor a família vai estar. E eu acho muito difícil a gente discernir CPF e CNPJ. É muito difícil. Se o CPF está bem, o CNPJ vai bem. É uma coisa, é uma retroalimentação. não existe o CNPJ sem o CPF. E Né? quando falta a consciência também, a primeira parte que atinge é o financeiro do empresário. Correto? Acho que a maior dor, Mavi. Eu imagino. É. O erro mais comum que vocês consideram na gestão financeira hoje em dia, qual seria? Eu acredito que essa confusão patrimonial, né, entre pessoa física e pessoa jurídica, é mais esse tema aí do doutor José, mas eu acho que a maior dor do empresário hoje é não pensar no futuro. Ele vive no automático, isso não é urgente, eu deixo para depois eu pago meu INSS, depois eu pago um seguro de vida, depois eu pago a previdência privada, depois a mulher que quer engravidar, depois eu pago a contribuição para dar entrada no salário maternidade, e as coisas vão ficando para depois, e tudo vira urgente, que é prioridade vira urgente. E o depois chega. Aí a conta chega, né, e o prejuízo também, né? Eu acho que essa dificuldade de querer deixar para depois a questão do quê? Da proteção, do planejamento, seja ele financeiro, planejamento de crédito, e principalmente aí que é o meu tema, que é o planejamento previdenciário, que eu acho muito triste, José, eu acho muito triste. Chega senhoras viúvas de empresário, né? E acontece o quê? Que ou o INSS estava atrasado, não estava pagando o INSS. Ou pagava o mínimo. Ou pagava sobre o mínimo. Não acredito, você vê um salário mínimo. A pessoa? Não pagava um seguro de vida, porque o importante é como você termina a sua vida. Já parou, empresário, para pensar como é que você quer terminar? Porque como você começa, tudo bem. O importante é o seu legado. Mas você fala uma coisa interessante. Isso vai da mentalidade nossa, brasileira. Eu saio aqui um pouco do lado empresarial, mas vou falar em termos geral, consumerista. Viralizou até mês passado, não sei se você chegou a ver, um vídeo muito interessante, que é o dono de uma Dodge Ram, e ele estava no meio de uma conversa, e ele chega lá para o cidadão e fala assim, eu vou te vender essa Dodge Ram parcelado para ti em 30 dias. Ele disse, eu quero. Quanto é? Eu disse, você vai me pagar a primeira parcela para você sair daqui com o carro, 1 centavo. E em seguida, durante 30 dias, você vai me pagando o dobro. E aí, tu faria esse negócio, Marvin? Tu faria esse negócio? A cabeça do brasileiro é como você acabou de falar. Quando você fala de prevenir, bota-se na Parece cabeça que dói, né? É algo que não vai acontecer. Eu vou ter que pagar, mas não preciso. Poder usar. Eu prefiro, por exemplo, pagar um empréstimo com um juro muito alto, mas que nesse momento eu seja servido. Embora que a curto, médio e longo prazo, quando eu começo a fazer cálculo, aquele crédito ele vai ser mais lesivo do que proveitoso. Ele vai te trazer mais ônus do que bônus. Mas a complexidade que está na mentalidade do brasileiro. E esse trabalho, essa missão que você levantou, ela é muito árdua, ela é muito válida, porque aqui você não está entregando um plano de negócio. Ó, empresário, não está levando para você um plano de negócio. Ele está trazendo para você uma mudança de comportamento que vai refletir na tua posteridade. Imagina só, você ainda está aí no meio do caminho, ainda dá tempo. E como é que eu mudo? Buscando conhecimento. Aí eu vou voltar lá na caverna de Platão. Vamos sair da caverna, pessoal. Vamos sair do mais do mesmo. Isso. Aqui fora tem um amplo oportunidade de crescimento. Mas você precisa
caminhar, você precisa fazer. Eu vou pegar mais um ganchinho aqui. Eu estava numa conversa agora com uma pessoa muito querida, minha irmã, e ela é CLT. E eu olhei para a situação dela, ela vai saber que, licença para ti. Mano, tu tem poder de estar com ganho, tu tem gente, mas tu precisa largar bem aqui essa situação que tu Caverna, tá. a caverna. Sair da caverna, Sair da caverna. apostar em ti no teu trabalho, se programar. Não, mas eu vou perder os meus direitos. Olha só, eu vou perder os meus direitos. Eu não quero ir, sabe por quê? Sabe por quê, doutora? Você acabou de falar. Tem muita gente querendo emprego. Poucos querem trabalhar. Prefere se colocar numa situação para ganhar o mínimo para estar. E aqui não estou falando de governo, mas vou falar. Está numa política assistencialista que reprime, que engessa o crescimento econômico. E nós, como empresários, nós temos que buscar e entender o valor que nós temos para a nação. Uma empresa é para ser tratada com muito respeito. Uma empresa gera renda, a empresa muda a história. E o empresário, ele precisa buscar amparo, ele precisa buscar meios para que ele entenda a missão dele. Entendeu? E isso custa. E buscar pessoas, como você acabou de falar, graças a Deus que a pessoa não voltou. Ela ia te dar trabalho. Foi um momento, foi um piscar de olho seu, que você é águia, você sabe ver. E no momento que você quis acolher, graças a Deus, ela não veio, porque ela ia te atrapalhar no Agora processo. tem que ter muito cuidado, né, doutor José? No que se refere à inteligência artificial, que é uma aliada nossa enquanto empresário. Sim. Olha só, nesse mesmo dia entrei em contato com um colega, o consultor Paulo Vitor, da DV Box. Não, Paulo, vamos contratar aqui o pacote inteligente para dar retorno para a nossa IA, que é a dona, dar retorno, né, de processos para os nossos clientes, né, que já ia ser o trabalho dessa recepcionista. Pacote inteligente, R$860. Ele não vai tirar férias. Não descansa. Não tem rescisão. Não descansa. Não tem rescisão. Tem precisão, porque tá tudo alinhado ao sistema, entendeu? E foi muito mais inteligente para esse cargo contratar a dona IA do ADV Box, entende? Então, assim, é um desafio a inteligência artificial no que se refere aos novos direitos. O empresário ele precisa estar prevenido no que se refere, porque a inteligência artificial muitas das vezes pode errar, né, doutor Sim. José? Mas o erro e a responsabilidade, ela continua sendo humana. Sim. Ela continua sendo humana. Vem essa estratégia de proteção. Sábio é o gestor que coloca a IA para trabalhar para você. O tolo teme em achar que a IA vai tomar, mas essa postura do seu escritório de investir em inovação é muito válida. Tem que ter em mente que você tem que estar preparado e a IA ela vai prestar serviço para você. E presta com exatidão, sem problema. Justamente por conta desse novo desafio do empresário. Qual o maior desafio do empresário? Eu digo mais, qual o maior desafio da humanidade? Lidar com pessoas. Seres humanos. Ser especialista em pessoas. Entender de gente. O empresário, ele já é um sobrevivente. Quando ele consegue passar aí do ciclo dos 7 anos, né, de sobrevivência de uma empresa e não falir, é quem paga tributo, é quem gira. Ah, mas eu quero ser funcionário público. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que quem oferece renda para o país É o empresário. é o empresário. E ele tem que estar o quê? Protegido. Através, né, de uma assistência jurídica assertiva. O básico, gente. Planejamento previdenciário, pagar o INSS, previdência complementar, uma questão de organização financeira. É inteligência preditiva. É você estar pronto para o caos. Porque a gente Pronto sabe... para o caos, gostei disso. É porque a gente sabe que na vida a gente vai passar altos e baixos. É o que você acabou de falar. Olha o que eu mostrei aqui. 90% das empresas familiares que em 4, 5 anos cessam as suas atividades. Isso porque não se prepararam. Não se prepararam para passar por um momento difícil. Porque a crise, ela vai vir. Só que a gente não pode abandonar o barco. E ter bons colaboradores. Construir um time não é tarefa fácil. Não. E isso, o empresário que sobrevive o ciclo dos 7 anos,
ele prospera e alavanca. Alavanca. Porque ninguém cresce sozinho, né, José? Não. Precisa se construir, foi como a gente estava Mavi, tratando. ninguém cresce sozinho. Eu preciso de você, você precisa de mim, Sim, nós claro. precisamos do José. Sim. E é uma retroalimentação. Então podemos chegar a uma conclusão de que o empresário, ele não cresce, não é por falta de faturamento, é por falta do controle empresarial. Isso que fica Gestão. a pecar, falta da gestão, né? Gestão. Hoje em dia vocês consideram que o empresário, ele só gira dinheiro e não pensa no seu patrimônio. E daí vem o planejamento previdenciário. Por que contribuir? Ela não apenas por obrigação. Sabe o que acontece muito, Mavi? No escritório, atendo médicos que estão contribuindo acima do teto da Previdência. Olha só. O teto da Previdência, ninguém recebe acima de R$ 8.500. Para já poder manter o Que é seu o estilo teto. de vida, né? Ninguém passa do valor do teto, exceto se pagar uma previdência privada, uma previdência complementar, certo? O que acontece? Muitos médicos, profissionais da área da saúde, enfermeiros, dentistas, trabalham sobre o sistema de plantão. E aí fica lá pagando o INSS cada hospital, clínica que trabalha. É fracionado. E o INSS não vai bater na porta dele dizendo: ei, você está pagando a maior para o INSS, vou te devolver. O INSS não vai fazer isso. Então, o médico, ele precisa estar atento ao valor que ele está contribuindo, ao CNIS, que é o extrato de contribuição da Previdência Social, para saber se essa contribuição está assertiva. Se o empresário ele está contribuindo de maneira assertiva nesse sentido. Eu até defendo essa teoria do empresário pagar sobre o mínimo pro labore, né? De pagar a Previdência, o INSS, sobre o mínimo, mas desde que esteja pagando a Previdência complementar. Certo? Eu concordo, tudo bem, por questões tributárias, que o doutor entende melhor do que eu, né? Mas eu acredito que também tem que ter a previdência complementar, um seguro, uma estratégia, um planejamento financeiro, possibilidades aí de aplicações que possam fazer uma alavancagem na melhor idade. Se prevenir, né? É porque as coisas, Mavi, acontecem porque a gente descansa. É verdade. A gente não pode descansar, o empresário não pode descansar. Pode baixar a guarda. Eu ouvi uma frase essa semana que me impactou muito, sabe, doutor José? A frase era a seguinte: se tá pesado, não reclama. Peça a Deus força nas pernas para suportar o peso. Sempre forte. vai ser pesado. E vai ficar mais pesado. Vai vir a inteligência artificial, vai vir tributação aí do nosso querido presidente da República, né? Vai vir reforma tributária. A reforma tributária, ela já, na verdade, esse ano que nós estamos, ela já foi implantada, né? E ela vai ser exigida a partir de 2027. Então, tem muita coisa que as pessoas não conhecem. E que, quando for a partir de 2027, vão só sentir no bolso. É muito complexo. E a gente ter essa inteligência preditiva, que é que você está levando, de proteção, de antecipação, ela é muito válida. E o empresário ele tem que estar atento e se despertar para isso. Sabe o que aconteceu? Um empresário que eu atendi essa semana, preciso te contar essa história. Ele teve um AVC e ele ficou usando cadeiras de rodas, né? Por conta que ele ficou limitado. E esse empresário se aposentou sobre o regime geral da Previdência Social, se aposentou por incapacidade permanente, sobre o salário mínimo, que ele pagava sobre o mínimo e tá tudo bem. Só que aí ele estava com quase 7 anos, já que estava essa questão dessa aposentadoria dele que ele estava recebendo por incapacidade permanente, e ele tem um imóvel financiado. Um apartamento financiado. E quando você, empresário, quem esteja assistindo esse podcast, se aposenta por incapacidade permanente, tem direito à quitação do teu imóvel financiado, bem como também de um bem móvel, seja um automóvel, seja um carro ou uma moto, né? Porque existe possibilidades da gente conquistar de fato a quitação. Nós fechamos esse contrato essa semana, eu fiquei impactada. 7 anos que ele já estava pagando o financiamento imobiliário do apartamento dele. E ele não sabia desse Agora, direito. detalhe, não sabia desse direito. Esse detalhe, quando você financia um imóvel, você tem que estar bem. Sim. Você tem que estar saudável. Aí ocorre o fortuito,
que seja a doença, né, seja um câncer, um AVC, uma comorbidade que vai impedir Após a contratação. após a contratação. Porque existe aí uma venda casada, que é o seguro, né? Todo banco, seguro doutor, prestamista. doutor como compliance aí bancário, tem esse entendimento aí, que é uma venda casada, É. né, doutor? Mas, graças a Deus, é importante. Né? Nem todo E aí- normal, né? Mas, às vezes, o banco ele não vai bater na porta lá Não, nunca, ele não vai do te fazer beneficiário, informando, olha, você adoeceu, acione o seguro. acione o seguro. Inclusive, nós ingressamos administrativamente, Uhum. né, contra o banco, Sim. para solicitar a quitação, né? E muitas das vezes o banco ele já faz acordo quando é caso de doença muito grave, né? E muitas das vezes não faz. E aí tem um fator judicial, né? Nós estamos aguardando a Pode devolutiva do ocorrer banco. algum reembolso para ele? Inclusive a gente consegue a devolução do que ele pagou indevidamente. Eu quero, Aí só judicial. eu quero Uhum. fazer uma pergunta para você. Eu lembrei agora de uma situação da minha época de gerente de negócio. Eu estava na Scania na época. É interessante, você falou. Aí tinha um cliente lá em Parnaíba, uma família, né? Uhum. Deixa eu ver se eu resumo. E era um consórcio. E o valor na época, estou falando de 2007, era 2,5 milhões. Então, um valor muito alto. E estava no nome do avô, né? Do senhor, O consórcio. consórcio. E esse senhor que eram filhos e netos, é isso, eram filhos e netos, né? Agregado. E esse senhor que é o avô faleceu. Uhum. E aí tem a quitação Por conta do consórcio, seguro, né? por conta do seguro. Como o consórcio ele tinha terminado, então viria o reembolso. Só que empatou na questão do inventário, porque a esposa, a viúva, não quis assinar o inventário, porque nesse caso, um dos filhos, que era o herdeiro, havia falecido. Olha o hidrógeno, tá conseguindo entender? Havia falecido. E a viúva lá não queria deixar a herança para a ex-nora. Nesse caso, doutora Paloma, o que pode ser feito para poder agilizar e tirar essa pendência e resolver? O que você indicaria dentro dessa situação, desse indróglima? A quitação ele tem direito, né? Sim, A quitação desse consórcio, sim, né? E os herdeiros têm direito, sim. por um princípio, direito da herança, né? Direito de herança, eles Sim. têm direito a se beneficiar dessa carta de crédito, Sim, né? Desse valor, esse reembolso. desse reembolso, tem direito. Agora, se ela não quer assinar, é só judicializar, não tem outra maneira, né? Nomear aí um inventariante. Nesse caso, existe, inclusive, a previdência privada, né? Eu preciso dizer aí para o empresário, ela não vai para inventário, Ela não entra. né? não entra a previdência privada. Legal. E o Interessante. seguro também, né? Um contrato de seguro de vida também não vai para inventário. Tem que dar uma olhadinha nesse contrato, Uhum. né, para visualizar a possibilidade dele não chegar nem aí para inventário, nesse sentido. Mas, pelo exemplo que você deu, eu acredito que esse consórcio ele precise ser realizado um inventário para ser, Para ser partilhado, né? Mas no caso da previdência privada, graças a Deus, não precisa, tá, de inventário, você já nomeia o beneficiário. Muitas das vezes, eu nem gosto de falar isso, mas já atendi empresários, né, que têm dupla vida familiar, que tem lá a família e tem, às vezes, uma companheira também. Você pode pagar a previdência privada, olha aqui, eu dando essa sugestão, né? Porque se isso acontece com meu esposo, eu mato ele, né? Mas é uma sugestão que eu tenho que dar para o empresário que é o poliamor, né? Poliamor. É o poliamor, é É o o novo amor, direito. vamos lá. Mas a gente tem que acompanhar o direito, né, doutor José? Não, E isso está acontecendo no Brasil. é o princípio né? da efetividade. Está acontecendo, né? Pessoas que, por questões científicas, de saúde, eu não sei explicar porque eu não sou dessa área, mas eu sei do direito que isso está acontecendo. De clientes que são casados e às vezes tem um caso homoafetivo. Sim. Aí eu quero fazer uma previdência privada, não
não deixar o meu companheiro desassistido, nomeia ele como beneficiário e isso não vai para inventário. E você deixa aí uma pensão para o seu companheiro, companheira. Uma forma mais direta, né? É complicado falar sobre esse tema, entende? Mas Eu, mas como esposa, interessante isso. Mas tem que falar. Mas são estratégias de proteção e solução que a gente precisa despertar a consciência de quem está nos assistindo aí. E isso mostra a importância de um planejamento. Puxando um pouquinho mais para os empresários, falando em relação ao planejamento tributário, José. Você considera que o planejamento tributário hoje em dia é custo ou é estratégia? Totalmente estratégico. Você conhecer os regimes da sua empresa, a sua tributação, aquilo que vai impactar, o que pode complicar. Por exemplo, você ter uma empresa individual. Quais são as armadilhas de você ter uma empresa individual? Se você tiver algum problema financeiro, todos os seus bens, eles entram numa possível penhora junto com a empresa. Quando você faz para o regime limitado, já limita o acesso. Então, você tem essa proteção, entendeu? É a questão da tributação. E hoje é importante você buscar conhecer. Gente, eu não gosto muito de entrar, mas vamos lá. Você que tem aí teu .gov, vai lá na aba lá do teu .gov e estuda o que é Drex. Drex é a nova moeda brasileira. Quanto é que vale um Drex, Mavi? Quanto que vale? R$1. Sério? Um Drex, R$1. Nossa. É interessante que isso, a gente que estuda, o empresário que está aí no meio, não tem consciência, porque é uma coisa que está meio assim, que ela vai virar da noite para o dia. Aí tu pensa que tu tem lá 100 mil reais, aí vai ter 100 mil Drex. Tá gravado, né? 100 mil Drex. E aí é fato. Isso começou, sabe quando? No dia 6 de agosto de 2023. Quando foi em março de 2024, o Banco Will e a Caixa Econômica. O Banco Will foi extinto agora, foi liquidado, né? Fizeram uma transação bilionária, já motivando a utilização do Drex. E aqui, gente, eu não sou com a teoria da conspiração, é só falando fatos, e eu vou entrar na tributação, Sim. que isso é muito pertinente. A gente está num mundo totalmente digital, tudo, né? A era da IA é uma verdade, é uma vertente, e você tem que ser sagaz para botar a IA para trabalhar para você está preparado para o teu nicho de mercado e usufruir dela para que você não fique para trás, correto? Mas dentro dessa facilidade, com a criação do Pix, essa velocidade que a gente tem, há uma armadilha de um controle muito grande. Isso eu não estou falando de governar bem, eu estou falando do governo em geral. Sim. O apocalipse. Basicamente. Você ter. Aí eu vou voltar aqui. É interessante você ter prevenção. Você começar a entender do seu mercado, começar a entender da sua tributação e você começar a partir de ontem, porque já está rodando, ter meios de prevenção, meios preventivos, para que quando o caos bater, você não sucumbir, porque você está preparado. É o que a doutora falou agora aqui, a questão da previdência privada. Gente, você começa a trabalhar, eu comecei a trabalhar com 17 anos. Aí você começa a trabalhar com 20 anos, você não pensa. Você começa lá com 20 anos, você não tem a tua previdência privada, já vai te auxiliar muito. Isso, quanto mais cedo começar, né, doutor José? Melhor. É você entender como é que está a questão do mercado financeiro. Se você compra imóvel, será que o imóvel é realmente um negócio da China? Como que é isso? Qual que é a rentabilidade? Qual é o valor fixo que ele vai te dar? Qual é o risco fixo para ti? Quanto tem que investir para tu ter uma recorrência de, por exemplo, 10 mil reais? Você investindo em imóveis, para eu pensar, aí tem os meios digitais, porque o mercado hoje financeiro ele é atrativo. No viés que você tenha uma tributação bem efetiva, ela vai ficar mais, mas o mercado financeiro, o mercado onde você possa investir seu dinheiro, às vezes, muitas das vezes, ele vai ser mais seguro do que você adquirir patrimônio. Você ter o dinheiro bem investido. Aí, para isso, que a gente acabou de falar, qual que é o problema do brasileiro nosso? Nós não somos disciplinados para nos prevenir. Se a gente tem hoje uma folga, né, do salário lá de 20%,
dificilmente você vai encontrar o perfil daquele empresário que ele consegue fazer um investimento e, no momento do caos, não utilizar. Ele está ali com aquele investimento, mas ele está com aquele propósito para chegar até o fim. Então, hoje existe CDI, você pode investir títulos do governo, é a longo prazo. Fazer uma carta de crédito consórcio é muito bom. Agora, você precisa saber qual é o teu objetivo para ter um consórcio, o que ele te agrega nisso aí. E é muito interessante como a vida tributária da pessoa influencia dentro do mercado. Você considera hoje em dia que os empresários médios, eles têm uma confiança do banco? Se eles têm o banco se os bancos confiam neles, olha, o Brasil é meio interessante. Tem que ser estudado. Nos Estados Unidos, o empresário, o que aconteceu com a GM, eu acho que há uns 10, 15 anos atrás. A GM ela é uma empresa genuinamente americana e ela viveu um momento de crise e que ela ia sucumbir, ela ia falir. O governo não deixou. O governo chegou, investiu, não deixou aquela marca porque era o patrimônio dos Estados Unidos, então lutaram pela empresa. O empresário lá, o banco lá, o que eu penso que era o banco para o empresário? O banco era para ser um aliado no momento de dificuldade. Só que aqui no Brasil, o que acontece? O teu gerente, aí os gerentes vão bater em mim, mas não tem problema não, tá acostumado. O gerente, ele vai servir cafezinho para você, ele vai bater no teu ombro, ele vai estar te puxando quando você é atraente. Quando você começa a precisar do dinheiro que o banco transaciona, porque pensa, o dinheiro não é do banco, o dinheiro, o sistema bancário ele funciona deficitário e superávit. Então ele pega o dinheiro de quem poupa e empresta e ganha. Então, no momento respondendo a tua pergunta, que o empresário ele começa a ter uma pequena crise, era para o banco fazer o que nos Estados Unidos fazem, chega e chama. Sim. Magazine José, você está com problema? Vamos ver, vamos antecipar, porque o banco ele tem todo o aparelhamento ele conhece tudo do cliente. O compliance bancário ele é muito amplo hoje. Então, você sabia, Paloma, que a cor do teu cartão, a numeração do teu cartão, ela não é aleatória. É tudo codificado. Na hora que bate na mesa, nenhum atendimento ele é aleatório, ele é todo específico. E aí eles têm a questão das classificações, mas eles vão bem mais a fundo. A numeração do teu cartão, ela diz exatamente o que tu é. E o cliente, ele pensa que o banco, ele olha para você apenas na tua posição creditícia, mas não, ele te olha num todo. Os riscos de lavagem de dinheiro, que infelizmente no Brasil hoje é um risco muito alto. Teve uns escândalos aí das fintechs, eu não vou adentrar muito, mas é uma realidade. Mas, infelizmente, Mavi, os empresários, quando ele pode ser nem questão de empresário de médio e pequeno, não. É o empresário como um todo, brasileiro, é sofredor. Quando ele vai precisar do cafezinho lá do gerente, ele dá tchau para ti. Porque ele quer apenas ter o dinheiro e te arrancar. Quando ele vai te prestar um valor, ele já está ganhando 3 vezes em cima de você. Entendeu? E é muito cruel isso. Esse sistema ele é muito cruel. O banco ele fatura muito em cima do cliente. Eu não vou falar muito, não, senão vou bater aqui demais. Esses 2 dias você viu lá no escritório, Sim. São testemunho de um cliente nosso, que ele estava com a conta travada, viu, Paloma? E a gente fez o procedimento de abertura total, destravar o score dele. Eu fui fazer o que você faz junto com a gente, o diagnóstico, e a gente fez a alavancagem do rate. E aí, em cima disso, eu fiz um estudo de causa. E ele falou para mim que o gerente dele, da instituição, que é o gerente de relacionamento, não estava liberando crédito para ele. Eu falei, pede isso aqui, e se posicione desse jeito, que em 2 dias o gerente vai atrás de você. Abra seu Open Finance. Você é um cliente que tem uma renda privilegiada, a renda acima de 18 mil, você está pagando tudo em dia. Abre teu Open Finance e deixa que os bancos vão atrás de você. E o teu gerente, ele vai correr atrás de você, ele vai responder teu e-mail. Não foi 2 dias onde você estava do meu lado? Sim. Infelizmente, Foi muito essa rápido. é a regra. Isso O aí. banco, ele não chega para você na tua necessidade. Ele chega até você se você é atraente para ele. Infelizmente é isso.
Doutora Paloma, pegando esse gancho do José, você considera os empresários que eles estão preparados para novas oportunidades? Eu acredito que é tudo uma questão de mentalidade, né? É o que a gente precisa fazer uma verdadeira expansão da consciência, despertando a consciência do empresário que nem tudo está perdido. Como o doutor José falou, esse empresário que ele atendeu nessa situação, o banco que não estava querendo liberar crédito, tem ferramentas jurídicas de soluções que pode fazer você alavancar. Nem tudo está perdido. Entende? Existe possibilidade de acerto do teu CNIS. Eu sou empresário, mas nunca paguei o INSS. A gente pode fazer contribuição em atraso e solicitar uma aposentadoria. Existe solução aí, entende? Porque cada caso é um caso. O que a gente precisa ter em mente é que tudo começa nos nossos pensamentos. Se a gente tiver um pensamento próspero, a gente vai ter uma vida próspera, mesmo estando com o nome no Serasa e mesmo estando com o rate lá embaixo. Aí vem para cá que a gente cuida. Né? Então, existe solução, existe ferramentas, você não está sozinho. Né? O empresário ele precisa entender, né, que ele não está sozinho, o banco precisa dele, embora o pensamento seja o contrário, né? Que muitas das vezes o banco acha que a gente que precisa dele. É o inverso, né? Que é o inverso. A corporação bancária ela é muito desleal. Ela pega, eu estou entrando aqui na fala, ela vai, o banco ele não traz o dinheiro dele. Você sabia que o dinheiro que está na tua conta ele não está lá, ele é gráfico. Por que quando você vai fazer um aporte financeiro, você vai tirar um grande valor, você precisa ligar para o teu gerente para ele liberar? Porque o teu dinheiro não está lá, ele é gráfico. O teu dinheiro, quando você coloca lá, e a gente está com um projeto já aqui bancário, ele já tem outra saída. Eu sou um cliente superávit, eu só coloco o dinheiro na conta. Uhum. Você é o deficitário, que é o que consome. Então, eu vou pegar aqui, a Mavio Banco, ela vai pegar aqui o meu dinheiro, vai cobrar de mim por eu guardar com ela e vai pegar esse dinheiro, vai vender muito mais caro para você. Sim. E o retorno aqui para mim, vamos botar assim, poupança, quem poupa? Gente, a poupança é um assíntico para o cliente, é uma ilusão. É uma ilusão muito grande. É um assalto à mão armada. Porque você pega um trabalhador, você pega um empresário, eu conheço uma pessoa lá em Parnaíba, super correto, passou a vida toda poupando, guardando o dinheirinho dele e está lá. E ele tem. Aí, olha o que o banco faz com o poupador. Ele pega lá e coloca uma data que diz que é a movimentação. Dentro do mês, você não pode mexer naquele dinheiro que é teu. Se tu mexer, tu perde a movimentação, que é muito pequena. Mas ele pega esse dinheiro aqui do seu João e vai vender aqui para o Carlos, ele vai monetizar 0,05 ao mês, é mais ou menos isso. Sim. E aí ele vai pegar esse dinheiro e vai vender por 2%, 3% ao mês. Olha só isso aí. E você está pagando a conta. E aí, como você acabou de falar. Na verdade, ser empresário é isso, né, doutor José? Ser empresário é despertar a inteligência das pessoas. Se o banco tem essa inteligência, graças a Deus para ele, né? É. Só que aí o motivo do nosso trabalho, que muitas das vezes a gente pode visualizar a possibilidade de revisão desse contrato, desses contratos de financiamento, contrato de Pronamp, né? Então, o empresário que está nos assistindo que tem Pronamp, nem tudo está perdido. Se você não estiver pagando aí o Pronamp, tem como rever, né, esse contrato, essa possibilidade de revisão do contrato. Sim. Hoje tem alguns contratos, viu, doutora, que, por exemplo, cartão de crédito. Agora, 2025, muito pertinente, porque esse ano é um ano de endividamento. Grandíssimo. O que acontece? Você tinha um cartão de crédito aqui, tua fatura era R$1.000. Ele tinha um saldo, era um rotativo, né? Uhum. Aí você não podia pagar a tua fatura de R$1.000, lá ele jogava lá para ti R$50, R$100. É como brasileiro imediatista, paga um pouco, achando que é pouco, vai lá e pagava. Só que essa dívida aqui de R$1.000, há um tempo ela vai para 5.000. E hoje o STF, viu, é lei, você se posicione. Atendemos 3 clientes no escritório sobre isso, inclusive resolvendo administrativamente.
Só não pode, o teu saldo devedor, se ele vai para o saldo rotativo, ele não pode ultrapassar o 100% do juro, ele não pode dobrar. Então, se tu tem R$ 1.000 parcelado, ele não pode virar 2.000. Você consegue fazer essa resolução, nós aqui da Executivos, junto com o Protege 360, com a doutora Paloma, nós temos a chave para você. Você está com esse problema no cartão? Procure-nos, a gente consegue resolver e rápido, doutora. De forma administrativa, é um e-mail, pedir alguns documentos que os bancos escondem e dentro da própria agência a gente resolve sem judicializado. Maravilha. E possibilidade de resolver tudo de maneira extrajudicial, Que é o mais porque rápido. é uma questão também de, muitas das vezes, de estado de espírito. Quem está endividado não está emocionalmente bem para trabalhar, Claro. para produzir, para gerar, para fazer acontecer, e é uma estratégia de solução que vai trazer essa tranquilidade para quem está endividado, porque quem fica endividado de verdade é quem tem coragem, Verdade. é quem teve coragem de ir lá e investir. Posição. Eu digo um endividamento, doutor José, ligado a uma empresa, Sim. né? Que as pessoas precisam que a tua empresa dê certo. E quem é que vai fazer que a empresa dê certo? É você. É você com soluções jurídicas que te tragam paz. O empresário, o líder, ele tem que estar bem, para a empresa ir bem, para os colaboradores realizarem sonhos. Então, o empresário que está inquieto, endividado, não precisa ficar desesperado. Ele pode procurar a executivo, né? E se ele tiver filhos, tiver várias famílias, adequa ao poliamor, existe uma solução também previdenciária 360. de proteção. Protege, Sim. na verdade, Protege 360 engloba tudo isso. Nós estamos juntos nessa missão. E eu quero te parabenizar, porque você é pioneira aqui no Piauí, em entender o propósito nosso e olhar com algo de mudança de vida. Então, parabéns para você. Me sinto bem, a gente está trabalhando como uma aliança, não como simples parceiro, né? Nós temos um evento agora já em Parnaíba. Tem uma outra coisa que eu quero botar bem aqui, a gente conversou em off, Sim. você falou sobre autoestima, né? Sim. Eu senti isso, né? Porque eu passei por isso. O que acontece? O empresário lá, o banco, quando está lucrando com você, te dá um cartão black e tudo, e aí quando a coisa vai mal, aí vem os processos das suas execuções, a primeira coisa que o empresário perde é a conta. A conta. Como é que fica essa cabeça? Você tinha vários cartões e agora tu não pode vender o teu negócio. Tu não pode receber um dinheiro na tua conta, tu tem que usar a conta da tua esposa. Aí a execução, ela vai buscar o nome da tua esposa, aí tu vai pro teu filho, e aí? Tu vai viver como? Nós temos a solução. Sim. Você está com a conta bloqueada, nós estamos passando sobre isso. Nós temos a solução para você. A gente tem condição de trabalhar, primeiramente, porque nós, bem salutar que você falou, a gente não pode tratar o CNPJ de forma crua. Por trás do CNPJ, eu vou até mais longe, ao lado do CNPJ, existe um CPF, existe uma pessoa que sonhou, uma pessoa que apostou, uma pessoa que está vivendo decepções, que está ali, por isso que o termo quebrado, e precisa de amparo. E nós estamos aqui, né, através desse projeto seu, né, idealizado por você, e que nos chamou para estarmos juntos, que é o Protege 360. 360 porque ele vai te blindar 360 graus. Você vai conseguir sair do caos, protegido, blindado. E o mais importante de tudo isso é o conhecimento que você tem levado, os cursos que você tem elaborado e a preocupação de tratar a gestão. Porque não adianta tratar o sintoma. Não concorda? É tratar a Na causa. verdade, o que acontece? O Protege 360, ele nasceu baseado na minha dor. O que é o Protege 360? É um produto dentro do Grupo Cardoso que vende soluções jurídicas empresariais, que é o quê? É o compliance trabalhista, previdenciário, financeiro, de crédito, bem como também estratégias do que é que está faltando na tua empresa. Tudo isso começa com diagnóstico. Então, esse diagnóstico, uma conversa que a gente tem para visualizar qual é o gargalo da tua empresa e da tua vida. Porque o gargalo, muitas das vezes, da empresa e da vida do empresário acaba sendo o mesmo. Pode visualizar.
E às vezes é o mesmo. Então, esse programa de proteção, ele nasce da necessidade do empresário, ele dar certo. O empresário, ele tem que dar certo. Para a empresa dar certo, ele tem que ter estratégias de soluções financeiras, crédito de alavancagem, outras possibilidades de crescimento. Né? Então, existe, e nós vamos fazer juntos esse evento em Parnaíba, que para mim está sendo um desafio, tá? Pra gente, né, Zé? Então, assim, eu acredito que o dinheiro, ele tá no difícil. Sim. Assim como é difícil estar aqui para fazer esse podcast, né? É difícil fazer esse evento em Parnaíba. O dinheiro realmente está no difícil. E nós, enquanto empresário, e você que assiste esse programa, tem que estar nos movimentos. Se você não estiver se movimentando, não estará gerando. Se você não gerar, não vai ter resultado. E se não tiver resultado, não vai acontecer. Não vai ter faturamento, não vai ter lucro. Cash. O empresário quer lucro. É. Então, nós vamos fazer esse movimento em Parnaíba no dia 30 de abril de 2026, às 16 horas, na Cafeteria Aveiro. E lá nós vamos trazer o Protege 360 e o empresário vai entender um pouco mais das soluções jurídicas empresariais. Sim. Porque o nosso papel enquanto operadores do direito é trazer a informação para o empresário, né? E nós ficamos à disposição nesse sentido de trazer esclarecimento e trazer de volta a autoestima para o empresário, trazer de volta Uma nova aí. vida, né? E tudo é possível para aquele que crê, né? E a única forma de sair de uma crise é com vendas. É vendendo. Vendas é o que vai fazer É o essencial. jogo mudar. É verdade. E para a gente encerrar, uma pequena reflexão em uma frase, José, qual seria? Você é do tamanho que quer ser. Isso aí. Essa frase reverberou muito na minha vida e muitas situações quando eu comecei a procurar valores. Perfeito. Na nossa caminhada existem preços e valores e a gente tem que buscar tudo por valores. Doutora Paloma. Olha, o recado que eu quero deixar para o empresário que nos assiste é que o direito não socorre aos que dormem. Então, tá na hora de despertar a tua consciência para um novo tempo. Tá difícil, vai ficar mais difícil, mas nós estamos aqui para poder te ajudar a ter mais força para enfrentar o mercado, para enfrentar as soluções jurídicas empresariais e te deixar mais forte ainda. Porque o Brasil precisa de você, eu preciso de você, nós precisamos de você bem e principalmente crescendo e contribuindo para a sociedade, bem como sendo esse sistema de retroalimentação. Nós estamos aqui para te ajudar, você não está sozinho. Então a minha frase é: não durma, porque o direito não socorre aos que dormem. E que episódio provocante. Muito obrigada a presença de vocês, tá? Com certeza foi um passo muito grande na Executivos Cast. E você de casa, se esse episódio fez sentido para você, é porque crescimento empresarial precisa de estratégia e decisões. E esse foi mais um episódio do Executivos Cast, apresentado pela Executivos Holding. Muito obrigada. Executivos Holding apresenta Executivos Cast.